Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina e hoje vamos começar a parte 2 do curso Primeiros Passos na Mediunidade, o fenômeno mediúnico. Iniciaremos esse primeiro episódio com a seguinte pergunta: há em nós algo além de corpo e alma? Essa pergunta também foi feita por Allan Kardec aos espíritos. E aqui entre nós, ou se tem, existem muitas coisas entre corpo e alma. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos voltar um pouquinho na origem das coisas. Segundo o Espiritismo, o universo, com tudo que existe, originou de dois elementos gerais: o princípio material e o princípio espiritual, que também chamamos de princípio inteligente, esses dois criados por Deus. Do princípio material originará o fluido cósmico universal. Nós chamamos esse fluido a base, o que forma toda a matéria existente no universo, seja ela visível ou invisível. Ele se encontra em dois estados: no estado etéreo, eterizado, é o estado dele normal, onde compõe a matéria do mundo espiritual, e no estado de materialização, que compõe aqui o mundo físico. A matéria, por si só, ela não pensa, ela só sofrerá uma ação proveniente de um princípio inteligente ou do espírito que vai atuar sobre ela através da força do pensamento e da vontade. Já o princípio espiritual, ele vai dar origem a um espírito. Existe um processo aí de individualização, onde esse princípio inteligente ele passará pelos reinos inferiores da natureza até se individualizar completamente em espírito, mas aqui a gente já consegue chegar num ponto importante: corpo e alma, corpo físico e espírito. É como se estivessem em dois extremos, E para que ocorra a união desses dois extremos é necessário intérpretes, E como uma comparação muito útil para a gente poder compreender esse processo, uma usina hidroelétrica, ela produz uma energia, e se essa energia lá na sua fonte criadora chegasse na nossa lâmpada, aqui na nossa casa, haveria uma explosão. Então, da mesma maneira, o espírito, que é pura energia, ele carrega uma potência muito grande que o corpo sozinho não conseguiria assimilar de maneira direta. Então, Deus, para resolver esse problema, criou os corpos espirituais, ou os corpos intermediários. O primeiro corpo intermediário que nós vamos abordar é o perispírito. Ele é o elo entre a ligação do espírito e do corpo físico. Ele é um elo porque ele é um pouco de matéria e um pouco de espírito. Ele é um pouco menos denso que a matéria e mais denso do que o espírito. Ele também é formado lá no princípio material, através do fluido cósmico, e ele vai ser responsável por transmitir de maneira recíproca as sensações entre corpo e espírito. Ele também dará o formato que a gente conhece do espírito. Então, o médium vidente, quando ele vê um espírito, aquele formato humano, é o perispírito que dá. E ele também servirá de molde para a formação do corpo físico. Isso é extremamente importante quando a gente observa que o espírito e o perispírito eles vão se unir ao corpo físico desde a fase embrionária, intrauterina. E ali o perispírito ele vai ordenar, ele vai direcionar a divisão celular conforme tem que ser, conforme o seu grau evolutivo. Ou seja, se esse perispírito ele carrega deformidades, por más condutas em vidas anteriores, por infringir a lei de Deus, essas deformidades serão passadas e vistas no corpo físico de maneira automática, como um imã que age sobre a limalha. Então, esse perispírito ele vai atrair para si os elementos químicos, as células, a formação celular necessária que ele é capaz de assimilar. Em relação às propriedades, aqui são muitas, eu vou tentar abordar
algumas que farão mais sentido para nós e para aplicar na questão da mediunidade, que é, por exemplo, a questão do odor, né? O perispírito ele tem um odor característico, isso também vai variar de acordo com a evolução espiritual. Aqui nós temos como exemplo no filme, né, do Divaldo, que a Joana, ela, na presença dela, sentia-se um cheiro de rosas, né? Temos também, da mesma maneira, aquele cheiro de decomposição ou de enxofre, quando se aproxima, por exemplo, um espírito inferior. Além disso, nós temos uma outra propriedade, que é a capacidade refletora. Essa é muito interessante, porque o perispírito ele funciona como um espelho dos nossos pensamentos. Nós podemos até escondê-los, né, dos nossos colegas encarnados, mas do mundo desencarnado, dos espíritos, a gente não consegue. Então, ele é um espelho dos nossos pensamentos e vai refletir ali tudo que se passa no nosso pensamento. É mutável, é capaz de se depurar, sutil ou mais grosseiro. Então, à medida que o espírito evolui, esse perispírito ele se torna cada vez mais depurado, cada vez mais sutil. A densidade também é proporcional, é inversamente proporcional à evolução. Então, quanto menos evoluído é o espírito, mais denso ele é, e isso se explica também o fenômeno de que nós, quando somos muito apegados à matéria, muito apegados às sensações corpóreas e desencarnamos, ficamos ainda na atmosfera do planeta Terra, ainda no mundo físico, para poder absorver essas sensações, né? É uma questão também de peso. Quanto mais denso, mais chumbado ao chão, né? A matéria. A vida corpórea. Tem também a propriedade da plasticidade e a expansibilidade, que é a capacidade que o perispírito tem de se apresentar do jeito que ele deseja, com a aparência que ele deseja. Então, no mundo espiritual, eu posso me apresentar com a aparência física dessa existência ou de uma outra existência que eu tenha mais afinidade, que eu gostaria mais de apresentar. Ou então, eu me apresento de certa maneira que serei reconhecida por um outro espírito que eu pudesse, por exemplo, estar num processo de auxílio, de resgate, em que eu fui uma pessoa querida naquela existência para aquele espírito, eu posso me apresentar com aquela aparência para ele. Existe também a propriedade da luminosidade, da irradiação, que é proporcionalmente associada à evolução. Então, quanto mais luminoso e mais distante é essa irradiação em relação a espíritos mais evoluídos. Temos também a capacidade da visibilidade. Isso é interessante porque é tanto uma visibilidade externa quanto interna. Então, o espírito ele pode se fazer visível aos olhos humanos, mas ele também tem a capacidade da visualização interna, ou seja, um espírito superior, ele consegue fazer a visualização interna de um espírito e entender o que se passa ali dos traumas, do que ele viveu, do que está passando no campo mental dele. É uma capacidade também que vai depender do grau evolutivo. Temos a capacidade absortiva, e essa aqui é uma das que vai explicar processos obsessivos que abordaremos mais à frente. Por exemplo, o vampirismo. A capacidade que o perispírito tem de absorver as essências materiais mais finas. Então, um desencarnado se aproxima ali de um espírito encarnado para poder absorver as emanações que vêm do alimento, da bebida alcoólica, as sensações de uma relação sexual, só que é uma sensação temporária. Então, por isso a gente vê também aquela questão de como esses espíritos, quando se aproximam, eles fazem com que essa pessoa vá lá e beba mais, vai lá e se envolva mais em outras atividades que os apeteçam, né? Temos a capacidade da transfiguração. A transfiguração, um exemplo clássico, é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Isso se dá pela transformação da aparência dele em luz, transformar-se em luz, em um aspecto luminoso, ou em aparência de outras pessoas, ou de outras personalidades, né? Isso é importante também em casos que, por exemplo, uma pessoa, exemplo, que é devotada a um santo, ou tem uma certa afinidade com uma personalidade espiritual. Às vezes um espírito ele pode se tomar naquela vestimenta, com aquelas características ali, com aquela aparência, para poder auxiliar um outro, né? É uma maneira também de consolar, né? De atender de maneira amorosa.
Temos a bicorporeidade, que vamos falar também em episódios futuros, que é a capacidade do espírito em estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A questão do transporte, materialização de objetos. A materialização ocorre porque o perispírito, com a capacidade de moldar o fluido cósmico universal, que é o que a gente abordou lá atrás, que é a base, né, de toda a matéria que existe no universo, ele materializa ali um objeto que não está presente, ou ele pode transportar um objeto que está lá fora para um objeto que está aqui dentro, né, trazer esse objeto para dentro. É uma propriedade também. Temos a capacidade de emancipação, que é o afastamento do perispírito do corpo, ou no momento do sono, ou nos momentos de desdobramento consciente, como uma característica da mediunidade também. Temos a sensibilidade global. Essa é muito interessante, que nos faz pensar. O perispírito, ele tem a capacidade de registrar os estímulos em todo o seu corpo. Por exemplo, aqui na matéria nós vemos pelos olhos, ouvimos pelos ouvidos, sentimos o sabor dos alimentos pela boca, e quando nos tornamos, ou quando perdemos a vestimenta carnal, o perispírito, ele é capaz de sentir tudo isso em todo o seu ser. É capaz de sentir dor ou sentir também coisas boas em todo o seu ser. Daqui a gente entende que se houver uma dor que no corpo físico está concentrada em determinada região, com o desencarne, essa dor tende a se potencializar, porque começa a se sentir em todo o perispírito. Ou então, um exemplo mais simples seria, eu estou aqui olhando para frente, alguém passou atrás de mim, eu não vi, mas eu senti que alguém passou. Isso é como se fosse essa capacidade do perispírito de ter esses sentidos em todo o seu ser. E por fim, nós temos a sensibilidade magnética, que é a sensibilidade que o perispírito tem na energia magnética, de receber e de doar fluidos magnéticos. Isso se explica, por exemplo, no passe. Os espíritos que doam fluidos através dos médiuns passistas para as pessoas que estão ali para serem atendidas, e o perispírito do próprio atendido, que absorve aqueles fluidos edificantes. Então, a parte mais extensa aqui é a questão do perispírito. Ele é muito complexo e a gente entende que ele vai ser um instrumento da alma para se exteriorizar no corpo. É um instrumento da alma para se expressar no mundo físico, né? Ela irradia o seu pensamento para o corpo através do perispírito. Mas existem outros corpos que vão se interpenetrar. No caso, entre o perispírito e a alma, existe um corpo mental. O corpo mental, ele é um pouco menos denso do que o perispírito, mas ainda assim, ele é um pouco mais denso do que o espírito, né? É um envoltório sutil que envolve a mente. Ele é formado por substâncias do pensamento e é a sede da memória espiritual. Ele é um molde que formará o perispírito. Isso é extremamente importante para a gente entender que o perispírito é o molde do corpo físico. O corpo mental é o molde do perispírito. Ou seja, o pensamento, a sede da memória, é o que organiza tudo. Ou seja, a gente não escapa da lei divina, né? A gente não escapa. A gente, assim, em outras palavras, tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, está gravado em nós, né? A memória espiritual, ela reside no corpo mental. O corpo mental é o molde do perispírito. O perispírito é o molde do corpo físico. Em consequência, o corpo físico vai expressar o que está gravado no espírito, né? No corpo mental. Ali também é nessa região que a gente identifica as formas pensamento, que são a materialização dos nossos pensamentos, aqueles pensamentos fixos. Às vezes a gente só fica pensando em uma coisa ou em alguma coisa muito ruim, aquilo se materializa e é visível aos olhos dos espíritos desencarnados. Quando é uma coisa boa também, né? Quando é um espírito evoluído, ele é enxergado como um halo amarelo ao redor, que se irradia aqui da região da cabeça e dos ombros, e se mostra, né, em algumas pinturas de alguns santos, e até mesmo em algumas pinturas de Jesus a gente consegue visualizar isso. Agora, entre o corpo físico e o perispírito também tem um corpo ali, que é o corpo etéreo ou duplo etérico.
Ele é bem juntinho do corpo físico. Ele tem a função de ser um reservatório e também de ser um filtro. Ele vai ser o reservatório do fluido vital. Ele vai estar ali só enquanto o corpo estiver, o espírito estiver encarnado. Quando o espírito desencarna, ele perde esse duplo etérico. Só que essa dissipação ela vai ser mais lenta ou mais rápida segundo a evolução de cada um. Por exemplo, aqueles espíritos que desencarnam de maneira brusca ou que cometem suicídio, às vezes a dissipação desse reservatório ela vai ser mais devagar. Agora, ela pode ser o mais rápida ou mais imediata possível de acordo com a evolução do espírito, né? Essas questões da maneira em que ocorre o desencarne ou o instrumento com que ocorreu, nem sempre são nessas leis, né? Não são desse jeito. Isso vai depender principalmente da evolução do espírito. Nós temos também a função de filtro, e aqui fica muito claro que ele filtra as energias negativas que podem vir do espírito para o corpo, de maneira a proteger o nosso corpo dessas energias espirituais mais pesadas, negativas mais pesadas. Contudo, nós somos capazes de estragar muita coisa, inclusive de fazer buraco nesses filtros. Através de quê? De explosões emocionais, de instabilidade, de um temperamento mais difícil. Isso vai fazendo como se fosse buracos nesse duplo etérico, e aí as energias elas começam a passar com mais frequência e com mais intensidade para o corpo físico. E aí é quando a gente entende que o corpo ele começa a adoecer de tanto absorver esses fluidos. Ou então, quando ocorre um impacto muito grande, aqueles casos que algumas vezes a gente escuta de receber uma notícia e aí sofrer um infarto, foi um impacto muito grande que o duplo etérico não deu conta de segurar para não passar direto para o corpo físico. Aqui nós temos um resumo, né, muito resumido mesmo da questão da composição desses corpos intermediários. Eles têm essa função de comunicar o espírito com o corpo com o espírito, de maneira que seja plausível, né, de reduzir essa energia. E eles estão conectados entre eles. Aqui eu falei um a um, mas eles estão se conectando e interagindo um com o outro através dos cordões, né? Os cordões fluídicos. O mais conhecido por nós é o cordão de prata. É um cordão que é formado de uns túbulos. Eles são flexíveis, é um fluxo bidirecional que vai permitir o desdobramento. É um tema que a gente vai falar mais à frente, mas é interessante entender que quando ocorre o desdobramento, o espírito ele está em completa conexão com o corpo físico. Ele sabe o que está acontecendo com o corpo físico, ele recebe as emanações do corpo físico e o corpo físico recebe as emanações do espírito, a ponto de que, se algo acontece com o corpo físico, esse espírito ele tem condição de perceber e retornar e voltar a se conectar com o corpo físico. Essas camadas, né, para a gente finalizar aqui, todos esses corpos emitem energia, e essa energia é como se fosse, o nosso cartão de visitas, né? A qualidade, a cor, o cheiro dessa energia é o que nós chamamos de aura, né? Essa psicosfera que nos envolve e que não tem como mentir, né? Ela é formada em camadas, ela é oval e, como a gente falou, é nessa mesma ordem dos corpos. Nós temos o corpo mental, que envolve o perispírito que envolve o duplo etérico, e o duplo etérico que envolve o corpo físico. Ou seja, a parte mais interna dessa cebola é o corpo físico. E então a gente entende que o corpo mental ele circunda tudo. As nossas células físicas, corporais, elas estão em íntima relação com o nosso estado mental. Os nossos pensamentos, o nosso corpo mental, ele envolve todos os outros corpos. E daí a gente entende a importância do padrão vibratório, do tipo de pensamento que a gente alimenta todos os dias. Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco, deixem as dúvidas de vocês, as experiências de vocês com a mediunidade, com essas propriedades do perispírito.